Coração Peludo. Olá, bem-vindos! Vocês, nossos ouvintes queridos, nossos pelúcios, que acompanham este podcast de relacionamento da Jovem Pan, o nosso Coração Peludo. Eu, Paulinha Carvalho, e Pamela Magalhães, que já está aqui comigo. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, minha querida? Como estão vocês, pelucinhos do nosso coração? Estamos aqui mais uma vez trazendo um tema de coração para coração. Lembrando que vocês escolhem esses temas, gente. Sim, vocês participam, comentam, mandam sugestões, marcam a gente quando estão ouvindo o podcast, tudo isso lá no nosso Instagram. Eu sou Paulinha Carvalho JP e a Pamela. E eu sou @psipamela, @psipamela. E eu sempre esqueço de falar no começo do podcast, mas tem gente que fica muito apegada na Pamela, então é bom saber que toda segunda esta mulher faz uma live. Então, se você ficar com saudade, está ouvindo Coração Peludo na quinta, na sexta, e aí na segunda você quer mais, vai lá na live, é no Instagram, né, Pam? É isso mesmo, no Instagram, toda segunda-feira, 19h30, né, 7h30 da noite, horário aqui de São Paulo, de Brasília. Então, tá aí, já coloquem o alarminho para participar. Várias vezes ela faz tema aberto, então vocês podem sugerir os temas, é bem legal. E aí você também tem a oportunidade de conversar com a Pamela ali no tete-a-tete, no ao vivo, no meio do povaréu que chega, né, Pamela? Porque é um povo uma delícia que acompanha. É uma delícia, eu tô muito feliz. Na verdade, a gente faz todo domingo, eu coloco um post, né, no meu Instagram, @psipamela, e aí as pessoas, elas falam os temas que elas querem, aí os mais curtidos, os 3 mais curtidos, eu levo pra live de segunda-feira. O lance é bem democrático. Tá vendo? Maravilhoso. Então vamos mergulhar no tema dessa semana. É uma coisa que eu não sei se vocês já passaram por isso na vida, mas é essa sensação de que dói demais desapegar da idealização que fazemos sobre uma pessoa. Principalmente quando essa pessoa vai embora e sobra só o quê? Esse pedestal que a gente coloca ela, né? Nossa, como era bom, como era maravilhoso. É comum isso, Pamela? Muito, muito. Na verdade, eu acho que você falou de uma situação, tem outra também, né? Tem quando a gente finalmente cai em si, melhor tombo da vida, e aí a gente percebe que a pessoa que tá ali, ainda está conosco, ela é completamente diferente daquilo que a gente idealizou sobre ela. Ixi, então vamos lá, temos 2 caminhos aí. Bom, a gente começa a idealizar quando a gente tem uma vivência com essa pessoa, né, Pamela? Já começa por aí, ou não? É que eu ficar idealizando alguém à distância. É que é muito doido, né? Eu vejo uma situação assim. A gente vai vivendo, né? Acho que até antes da gente se relacionar, vamos pensar, nunca me relacionei. A gente vai desenhando possibilidades, né? Putz, o cara que eu vou me relacionar, ele vai ser assim, assado, tal, ele vai ser incrível e tal. Assim como a gente faz com a nossa própria vida, né? Quantas vezes a gente pensa, né? Quando a gente é mais nova, a idade que a gente vai casar, quantos filhos a gente vai ter, a gente já tem até profissão para o filho se bobear. Então, eu penso que muitas vezes a gente entra num relacionamento já com um molde ali de um monte de coisa que a gente pensa e a gente deseja para esse nosso relacionamento, esse novo relacionamento. E aí, quando a gente começa a conhecer o indivíduo, claro que as pessoas no início mostram o seu melhor, né? Elas mostram ali a melhor face que elas têm. E muitas vezes a gente vai tentando encaixar estas coisas. E existem coisas que sim se encaixam, principalmente nesse início, muito bem. E a gente sustenta algumas ideias, né? Então a gente acredita que aquela pessoa, nossa, essa pessoa que ela é super carinhosa, super família, super fiel, super isso, super aquilo, tal. E nem sempre há uma correspondência tão proporcional assim. Bom, e aí então nessa vivência, você falou, essa hora maravilhosa que cai, né, a ficha, que a gente se liga, que a gente tá idealizando o outro. Como tomar esse chá de Simancol, Pamela? Ele não está no supermercado. Como que a gente se liga nisso?
É muito difícil, porque tem momentos, eu acho que não tem como, né? Acho que tanto na amizade até, quanto na relação amorosa, a gente passa por essa fase de encantamento. Tem um encantamento, né? A gente fica meio encantado, a gente idealiza, a gente cria expectativas, porque tem um desejo intrínseco que a gente traz. E conforme a gente vai se relacionando, a gente vai percebendo que aquela pessoa ela não é exatamente como aquilo que nós pensamos, que nós fantasiamos, que nós idealizamos. Então tem desde a situação normal, ok, é igual quando você está grávida, querendo ou não, você tem uma expectativa do filho. Então quando nasce o filho, ele tem um rosto que é o dele, não é aquele que você idealizou. Às vezes você pode se surpreender positivamente, às vezes você pode se surpreender negativamente. E assim nas relações. Então, às vezes aquela pessoa, ela não é exatamente da forma que a gente pensou, né? Aquilo que a gente imaginou que fosse, na verdade não era. Então a gente sai do encantamento, a gente cai na situação real, que a gente vai vivendo essas frustrações, essa sensação de que, epa, né, peraí, nem tão lá, nem tão cá, é desse jeito. E aí a gente entra em contato com uma pessoa real, né, com aquela amizade que pode acontecer, ou com aquela relação amorosa possível, que pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Acontece que muitas vezes a gente está super apegado a uma idealização. Quantas vezes a gente está há anos com uma pessoa e a gente está super envolvido e super apegado com tudo aquilo que a gente idealizou dela? Tudo aquilo que a gente pensou, que a gente alimentou, então essa pessoa é incrível, é isso. Às vezes eu atendo casais que a pessoa vai me contando do cara ou da mulher, tal, uma faceta, uma percepção que é completamente alheia à realidade. Por quê? Porque há uma sustentação de uma idealização muito grande. Sabe, há muitas pessoas que se apaixonam por aquilo que inventaram sobre a outra pessoa e não sobre o que elas são de fato. Há uma resistência de se olhar verdadeiramente do que se trata. Então há um apego tão grande à idealização, ao sonho, àquilo que foi criado, que a pessoa não consegue cair em si para olhar o que realmente ela tem ali próximo dela. Caramba, Pamela, fico imaginando isso em sessão de terapia, assim, né? Quando você tem as duas pessoas ali, às vezes contando a mesma história, reações que tiveram ou não. É comum também que a gente fique achando desculpa para dizer, não é isso, não é que ele não sei. E aí a gente fica justificando para fazer aquela manobra e a pessoa encaixar naquele lugarzinho que a gente quer, que a gente gostaria, que a gente idealizou. Olha, vou te dar alguns exemplos, tá? Imagina uma pessoa que ela não está casada, tá? Ela está namorando. Então, ela tá namorando, ela tá tendo um caso, sei lá, e assim, em vários momentos ela termina, ela volta, ela termina, ela volta, ela termina, ela volta. E toda vez que ela termina, ela diz, não quero mais, isso não é pra mim, Deus me livre e tal. Talvez você que esteja escutando conhece uma história assim, né? Talvez a sua mesmo. E aí termina, e aí não quero tal. E depois é sempre o mesmo script, é sempre a mesma dinâmica. A pessoa vira e fala assim, passa um tempinho, não, acho que agora ele vai mudar. Não, acho que agora não, agora vai dar certo, tal. Isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, 7, 8 vezes. Ou então a pessoa tá casada com essa outra e toda hora acontece alguma coisa. Ela pode ser violentada fisicamente, ela pode ser violentada moralmente, e ela sempre traz essa desculpa automática para si. Não, agora vai ser diferente. Não, na verdade fez isso porque estava nervoso. Não, ele não costuma ser assim. Não, ela não age dessa maneira. Por que acontece? Esse mecanismo de pensamento, essa forma de lidar, é quando você sustenta uma percepção distorcida sobre um determinado indivíduo e você tem uma resistência quase que surreal sobre o que ele realmente é. Então, tem pessoas que estão há anos, há muito tempo com outra, sem enxergar verdadeiramente quem ela tem ali do lado. Porque ela ainda sustenta e fica na adoração de uma idealização. Porque
mundo ideal, não sei, é a gente conhecendo a pessoa aos poucos, né, Pamela? Sem presumir muito a respeito. Talvez aí um caminho mais sensato para a gente não se cegar através do que a gente quer espelhar, e, enfim, atrair e colocar para o mundo. Olha, para você ter uma ideia, isso que a gente está falando de uma idealização, de uma resistência de encarar a realidade, isso não acontece só com parceiro amoroso. Isso acontece com mãe, com pai, com filho, com irmão, com amigo, com sócio. Às vezes a gente tem uma resistência de enxergar, sabe? A pessoa que não vale nada é sempre a vizinha, mas não quem tá ali com você, né? Quem é da tua família. Eu vejo que às vezes tem uma resistência, parece que não pode enxergar, né? Então a pessoa tá sempre nublando a ótica, tá sempre se enganando. Quando o ser humano não quer ver uma coisa, Paulinha, é um desafio ali bem grande. Muitas vezes você quer mostrar, e se a pessoa ela já definiu para si que ela não quer ver, por mais que você esfregue na cara dela, por mais que você tente mostrar, essa pessoa, ela não realiza. E ela não realiza por várias razões. Ela não realiza porque se ela tiver que olhar de fato e encarar, ela vai ter que efetivar uma mudança na vida dela. Né? Então, de repente, se ela olhar verdadeiramente, perceber que o parceiro, ele é uma pessoa que tem um desvio de caráter, que é mulherengo, por exemplo, que é uma pessoa que tem uma compulsividade por droga, por bebida, por qualquer coisa que seja, ela vai ter que efetivar uma mudança. Então, ela evita entrar em contato e ela fica se enganando. Se ela tiver que realizar que o filho dela, sim, está viciado em maconha, isso é uma coisa que tá se tornando preocupante, se ela tiver que encarar, olhar, ela vai ter que fazer alguma coisa sobre, ela vai ter que tomar um partido, ela vai ter que ter alguns comportamentos e chamar esse filho na chincha, né? Então, muitas vezes, não são poucas as situações que as pessoas vão tapando sol com a peneira, que a pessoa vai se enganando. Por exemplo, se a pessoa tiver que verdadeiramente perceber o quanto a mãe rejeitou, o quanto a mãe é ausente, o quanto essa mãe é narcisista, ela vai ter que renegociar uma série de situações aqui dentro dela. De repente, vamos pensar, um adolescente que está entrando na vida adulta e cai em si, percebe que a mãe fez uma alienação parental durante muito tempo. A pessoa, para realizar isso, para ela enxergar isso e ela, de fato, permitir que essa ficha caia, isso vai obrigá-la a fazer uma mudança gigantesca de percepção, de crença, de categoria, o quanto ela categorizou esses pais, o lugar que ela deu para cada um deles. Então, muitas vezes, as idealizações, muitas vezes a sustentação de uma percepção acerca de alguém, isso acontece por sobrevivência, isso acontece porque a pessoa ela ainda não se sente preparada para encarar essa realidade e ter que dar os passos e tomar atitudes e ter comportamentos que parecem ainda muito ameaçadores para ela. Então, o enfrentamento dessa idealização, a quebra desse cristal, que outro dia até a gente já estava falando aqui, que nem existe, né, cristal sem defeito, é muito raro. Não tem, né? E isso pode ser considerado também um crescimento emocional? Você acha que a pessoa que enfrenta isso e realmente fala, não, agora eu vou investigar isso, por que é que eu penso assim, por que é que está tão diferente do que eu imagino, ela cresce, ela se fortalece? Nossa, muito. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei pessoalmente. Eu lembro de uma época na minha vida mais nova, de eu gostar muito de uma pessoa, né, de eu me contar que eu gostava muito dessa pessoa, e eu idealizei essa pessoa, né? Quase canonizei a pessoa, que a pessoa era isso, que a pessoa era incrível. Tem muita gente que faz isso com ex. Muita gente faz isso com ex. Mas no meu caso não era ex, não. Era uma pessoa lá que eu tinha tido um affairzinho e tal, e eu achava essa pessoa isso, aquilo, blá, blá. E na verdade, quando eu comecei a aprofundar um pouco a relação, quando esse cara falou, não, então vamos ter alguma coisa e tal, e assim, aquela ficada esporádica foi se tornando uma ficada um pouco mais intensa, nossa, eu comecei a realizar que, caramba, não tem nada a ver com aquilo que eu pensava. Então, assim, aquilo que eu idealizei sobre a pessoa, parecia que não era a pessoa. Então, havia um conflito entre aquilo que eu estava vivendo e vendo e a pessoa que eu acreditava que eu gostava e eu ficava ali cultuando. Então, nessa hora que eu tive que desapegar daquilo para encarar aquilo que eu tinha,
eu tive que viver o luto da minha idealização. Olha que maluco isso, né? Um luto de uma idealização de uma pessoa que não existiu. Por isso que esse tema, ele causa esse questionamento interno e essa provocação tão importante. Porque em muitos momentos a gente precisa fazer um luto de uma idealização de alguma coisa que nunca existiu, a não ser na nossa cabeça, a não ser aquilo que nós produzimos, encarar a realidade e aí fazer o que você falou, amadurecer por isso, né? Porque na hora que eu caio em mim, que eu sofro, que eu vivo luto, que eu fico triste, que eu tenho essa sensação esquisita, que me dá um baita de um vazio, aí eu cresço, eu amadureço, eu percebo o que eu realmente tenho, o que eu quero fazer com aquilo, se eu quero continuar ou não, porque olha, de fato ali, né, não tá muito próximo do que aquilo que eu achei que fosse. Engraçado você perguntar, Pamela, acho que eu já tive essa sensação em alguns momentos com amigas mesmo, amigas e amigos também, né, acho que às vezes... Não sei, muita gente troca bastante de turma, né? Tem amigos assim diversos. Eu tive também amigos em diversos locais. Às vezes você está indo viajar para um lugar sempre, né? Você faz a sua turma ali. Às vezes é quase não é uma comodidade, que comodidade eu acho muito superficial, mas é uma facilidade que você teve, né, para se aproximar dessas pessoas, enfim, por alguma atividade que você faz, às vezes é uma turma do esporte que você pratica, não sei. E aí, às vezes, você se decepciona mesmo, né? Você coloca as pessoas em posições que, às vezes, nem elas estão sabendo, entendeu? E aí você se chateia, né? Mas eu acho que faz parte também do crescimento, do entendimento de quem é amigo, amigo até quando, amigo até onde, até que ponto. E aí, no transcorrer da vida, tem gente que fica, tem gente da primeira série que fica, tem gente da turma do esporte que fica, tem gente que passa e às vezes nem é a pessoa que você era mais próxima na época. É isso que eu acho também engraçado, né? Às vezes quem você achava que era seu brother, que estava ali não sei o quê, sumiu, tomou outro rumo, desapareceu. E uma outra pessoa que você trocava uma ideia tal... se torna um grande amigo de sempre, de muito tempo, né? É interessante mesmo. E talvez por essa idealização, depende do momento, né? O que pra gente é o grande amigo, o amigo ideal, o legal, o que eu quero estar junto. Você sabe que eu costumo dizer que as nossas maiores paixões no sentido da amizade, elas acontecem principalmente quando a gente não tem uma profundidade tão grande na relação, porque a gente tem uma tendência a idealizar. A gente cria expectativa, a gente espera, a gente acredita que a pessoa ela vai cumprir com aquilo que ela desenhou, né? Que aquilo que ela demonstrou e tal. E conforme você se aproxima um pouco mais, aí me lembra aquela frase que de perto ninguém é normal, né? Eu acho que na hora que você chega mais perto do amigo e você fala, caramba, né? Então essa pessoa não é tão perfeita como aquilo que eu desenhei. E isso em tudo na vida, né? Por isso que eu falei que tem o encantamento e a frustração, ela é inevitável. Então, e é engraçado que muita gente que está nos escutando, com certeza se parar para pensar, existem algumas grandes paixões que foram sustentadas por muito tempo por elas, principalmente porque foram relacionamentos que parece que nunca chegaram a se tornarem algo mais duradouro, né? Então, aquela relação que ela ficou no tempo, né? Aquela relação que não conseguiu decolar, que não teve o seu desdobramento por completo, aquela história que ficou meio, né? Quase foi gol, mas não foi, bateu na trave e tal. Parece que sempre fica com uma sensação de que, nossa, poderia ter sido tal, né? Então, por quê? Porque isso dá um espaço para uma idealização muito maior. É aquele amor de verão, né, Pamela? Aquelas pessoas tão belas, bronzeadas, né? Sem nenhuma preocupação. Por isso que falam que às vezes não sobe a serra. Sim, porque assim dá espaço para bastante idealização, né? Por isso que eu falo, às vezes você fica cultuando uma coisa, você fica desenhando, você fica acreditando, né? Eu sou de uma época que não tinha essa coisa da internet, tinha o lance das cartas, né?
Então, às vezes, você conhecia um menino, eu lembro que às vezes na praia, pra Juqueí, conhecia um cara, aí a gente ficava se conversando por carta, por telefone, né? Então, idealizava, tinha muito espaço para idealizar, né? Tinha muito. E hoje também, hoje na rede social, tem pessoas que vê esses aplicativos de relacionamento, ficam conversando muito tempo, idealiza, desenha, pensa, tal. Aí, quando começa a se aproximar um pouco mais, que a pessoa vai mostrando quem ela é, e aí dá aquela pisada na bola e frustra, nossa, é uma dor imensa, porque tudo aquilo que foi idealizado não é correspondido. E aí você tem que viver esse luto e você tem que desapegar de tudo aquilo que você construiu. Por isso que essa história de que preciso me desapegar de tudo aquilo que idealizei de você é tão verdadeira e é tão dolorida quanto qualquer outra situação que você imagine que verdadeiramente aconteceu e realizou do começo ao fim. Pamela, tava lembrando aqui de uma série que começou agora na HBO. O nome da série é Hard. E é uma série nacional com a Natália Lage. E ela, na série, não é spoiler, porque esse é o contexto da série, tá, gente? Eu gosto dela, eu acho ela muito boa. Eu gosto dela. Ela é uma mulher que tá lá na sua casa, uma coisa meio Vila Madalena rica, assim, né? Pegando umas coisas na hortinha, seus 2 filhos, aquela casa linda, de vidro super bem sucedida. O marido tá lá, pilotando um drone, eis que há um acidente e este marido morre, né? E aí que ela vai ter que realmente desfazer de uma idealização, porque ela sempre achou que o dinheiro do marido, que garantia todos esses luxos, ela ficar em casa e tal, era de uma empresa de tecnologia. Só que aí ela vem a descobrir que não, que ele era dono de uma produtora de filme pornô. E aí é isso, ela vive exatamente esse processo, então, até olha que de dor. repulsa, no caso, porque ela não consegue se conformar. Não interessa o quanto ela gostava ou não dele, o quanto ele, enfim, proveu ali para aquela família, esteve presente, que a gente não tem muito contexto a respeito disso, mas assim, nossa, ela fica irada, né? E aí eu ia te perguntar a respeito, por exemplo, de quebras de idealização, assim, muito traumáticas, né? Estava muito pensando difícil, nisso agora. porque, por exemplo, pai que tem outra família, né? Tem gente que às vezes descobre uma coisa assim que uma quebra de qualquer tipo, né? Deve ser Você uma sabe coisa que nessa situação, por exemplo, nesse caso que você está contando, que acontece muito, eu já atendi casos assim, né? Que a pessoa tem uma morte precoce, por exemplo, e aí você não tem jeito, né? Muitas pessoas, quando elas vêm a falecer, muitas coisas que estavam ali ocultas acabam aparecendo, né? Isso sabemos que acontece. E não só, né? Às vezes separação. A pessoa está casada há muito tempo, aí separa, um monte de coisa que sempre esteve oculta acontece. Ou então você está lá numa relação que você super confia, você se entrega e aí você descobre uma traição. Ou então, no caso que você contou, uma relação também de muito tempo, descobre que tem uma outra família e que tem filhos. Ou então você é filha e descobre que o seu pai tem uma outra família. Acho que são situações. Ou então tive um caso agora que a família acabou descobrindo que o pai da família tinha uma relação homossexual paralela. Então, assim, são situações que elas desestabilizam aquilo que você acredita, aquilo que você confia e o que você construiu. Porque você constrói um castelinho, né? Então, eu sou amiga da Paulinha, eu tenho uma ideia da Paulinha, como ela é, como ela funciona comigo e tal. De repente, eu descubro ali que ela faz uma campanha contra mim, que ela tem vários perfis fakes que ficam ali me odiando durante todo o tempo. Então, assim, quando você descobre algumas coisas, você descobre traições, quando você desvenda situações, ou mesmo querendo ou não querendo, são esfregadas na sua cara, você tem que entrar em contato ali com uma visão, com uma percepção e com uma realidade completamente alheia àquela que você sempre acreditou. Então, isso te desestrutura e pode causar, inclusive, que é importante colocar aqui, alguns transtornos de ansiedade, como uma síndrome do pânico. Você pode, de repente, ficar tão ansioso, você pode ficar tão assustado que você pode ter uma síndrome do pânico, você pode deprimir, porque aquilo faz com que você questione tudo que você sempre confiou, acreditou e se apoiou.
Então, uma traição de amigo, parceiro, uma realidade completamente desconstruída, isso é muito difícil. Então, assim, você acreditava e se apegava a uma realidade, uma história, e de repente você tem que desconstruir tudo, isso se desorganiza, se fragmenta, e aí você tem que ressignificar tudo isso para conseguir perceber o mundo de uma outra forma, que você encontre uma segurança suficiente para você sobreviver. E às vezes não dá para lidar sozinho, né, Pamela? As Não. pessoas às vezes também têm dificuldade em reconhecer que precisam de ajuda para passar por Com isso, certeza. né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que o primeiro toque que a gente pode dar é que sim, é muito difícil. Né? Quando uma situação completamente alheia à sua percepção, independente se você estava resistente a olhar, independente se você não conseguia entrar em contato, acho que quando isso vem à tona, isso desestrutura demais o indivíduo. Né? É uma sensação de muita vulnerabilidade, é uma sensação de estar perdido de si, dá um sentimento ali de inconformismo imenso. Né? Então, não são poucas as situações que causam isso na gente. Às vezes nós acreditamos em algumas pessoas que sempre foram muito convincentes, né? Eu tive já alguns casos interessantes de casais em que a minha paciente, por exemplo, contava do parceiro como um cara incrível, apaixonado, dedicado e tal, e aí descobre que ele tem uma vida paralela, né? Nesse caso, a minha paciente ligou para ele estava indo fazer um esporte, e aí ele achou que desligou o celular, não desligou o celular, ela escutou a conversa dele inteira e a transa dele tendo com uma outra pessoa. Então, assim, o choque... Caramba! Não, verdade, o choque que ela teve, a dor, o desespero, porque aí que tá, entendeu? É um conflito. Assim como eu já tive também casos da pessoa, isso é muito comum, muitas pessoas já vivenciaram isso. Comum não quer dizer que seja legal, nem que seja positivo. Mas essa história de celular, de repente deixar a conta logada no computador, alguma coisa do tipo do WhatsApp, e aí a pessoa pegar um monte de conversa, e aí entrar em contato e descobrir que aquela pessoa que você ama, que você fez 1000 juras de amor e tudo mais, ela tem uma outra vida, tem uma vida dupla, tem uma vida paralela. Então isso é muito dolorido, porque aí você tem um conflito, né? De um lado, você ama aquela pessoa que você sempre acreditou, confiou e que ela se mostrou ser com você. E de outro, você está sendo apresentada naquele momento para outra que é completamente fora daquilo que você sempre acreditou e confiou. Então, assim, como faz? De quem eu me separo, né? Eu não quero essa daqui, e essa daqui que eu gosto. E para eu entender que se trata da mesma pessoa, né? São a mesma pessoa. Então, isso é todo um processo de conscientização, de elaboração, de ressignificação. E depois para tocar adiante e confiar em outra pessoa, hein, Pamela? E até confiar nessa própria pessoa, porque nem sempre isso dá em separação, né? Tem pessoas que entendem que dá superar, né? Eu já, muito escorpiana, já tava pensando na separação, a louca. Não, mas é verdade, tem gente que vai superar isso, vai superar, sei lá, enfim, também a gente não sabe, cada um aí na sua mecânica, né? Mas é difícil recuperar esse poder de confiar, e assim, uma pequena idealização é comum, como você estava dizendo, né? Tipo, no começo tem a ver com o que a gente quer, as pessoas também estão dando o melhor de si ali, então, né? A gente se encanta, a gente quer se encantar, mas tem como se reencantar ou se encantar novamente depois de um trauma? Ah, tem. Eu acho que tudo vai depender de um contexto. A gente está falando de uma crise, né? Em muitos casos a gente está falando de uma crise, a gente não está falando de um comportamento de sempre. Acho que se essa situação acontece e isso é um habitué, né? Algo habitual da pessoa, aí eu acho mais difícil. Mas muitas vezes é uma crise, muitas vezes foi um episódio, isso pode ser ressignificado, isso pode ser elaborado pelo casal. Mas é muito delicado, porque é o seguinte,
as idealizações, elas fazem parte, por quê? Porque eu não sou a outra pessoa, certo? Você é você, eu sou eu. Então, assim, eu não sou você. Mas eu tenho uma idealização sobre você, né? Eu tenho uma expectativa. Se eu ligo para você, se eu vou te perguntar, te pedir alguma coisa, ou se eu vou viajar ou sair com você, eu tenho naturalmente uma prévia, né, sobre você. Então, todo mundo faz isso sobre tudo. Imagina que doideira, né? Todo mundo faz isso sobre tudo. Então, eu tô lá com o meu parceiro, eu tenho uma prévia sobre ele, até porque como que eu vou imaginar, é uma coisa muito difícil, né? Como que eu vou imaginar que alguém possa fazer algo que eu nunca fiz, né? Eu vejo no outro que existe em mim. Então, é um processo árduo esse, de eu entender que esse outro é um legítimo outro, com possibilidades, sim, de fazer muitas coisas e viver situações das quais eu nem imagino, né? O ser humano é uma caixa de surpresas, então, por mais previsível que a gente pense, que mais que o outro seja previsível, eu acho, eu sei e tal, tanto que muitas vezes eu tô atendendo e o paciente está me contando, não, porque eu liguei para o meu namorado e ele estava fazendo isso, ela vai, às vezes, o paciente vai me descrevendo situações que o namorado estava fazendo, que o marido fez no trabalho, e ele sim tem a ilusão de que foi exatamente daquela forma e aquilo que o outro fez. Será mesmo? Será que tudo que o outro nos conta é o que ele fez? Ou é o que ele nos contou? Porque as pessoas editam muito sobre as histórias delas, as experiências delas, né? A verdade verdadeira é que a gente nunca conhece inteiramente a outra pessoa, porque a gente não conhece inteiramente nem a nós mesmos. A gente se surpreende, é ou não é? Às vezes você tem um plano, você fala para você, bom, amanhã eu vou acordar às 7 horas da manhã, vou fazer ginástica, vou tomar um café super saudável, aí depois eu vou trabalhar tal, e depois eu vou fazer tal, vou estudar, vou ler um livro, e no final das contas você não consegue fazer tudo isso, né? Então, por mais que a gente tente prever sobre si, sobre as coisas, a vida surpreende bastante. Bom, eu sei que sempre tem um recado do coração da Pamela para você, que já se reconheceu aqui, que está ouvindo esse papo e pensando, sou eu. É comigo esse papo. Então pode começar, Pamela, com aquela parte compartilhável, aquele mantra que a pessoa vai ouvir algumas vezes, para dar aquele clique necessário para operar uma mudança. Primeiro que dói muito a gente desapegar da idealização que nós fizemos sobre alguém que sempre nos foi, ou até que ainda nos seja, muito importante. Dói do fundo da alma, dá uma sensação de impotência, de incapacidade, uma vontade de fechar os olhos, beliscar o corpo, acordar e ver tudo diferente, achar que foi só um sonho ruim. Mas muitas vezes a gente precisa, sim, dessa queda em si, abrir os olhos, dar aquela enxugada de rosto e perceber que a verdade talvez não seja a mais maravilhosa do mundo, mas é o que existe. E quando a gente cai, quando a gente percebe e a gente tem que se atentar ao que verdadeiramente exista e reconsiderar os caminhos que nós nos propomos, eu acho que é uma oportunidade da gente fazer melhor. Talvez essa pessoa, ela não seja aquilo que você sonhou e que você desenhou, mas ela é de um jeito que você pode escolher estar ou não com ela. E que aquilo que você idealizou pode carregar sonhos, vontades e desejos que serão sempre seus. Então, se não for possível, por alguma razão, com este alguém, que você nunca desista e que você nunca deixe para trás ou abdique de ideais, de propósitos e de objetivos que são verdadeiramente intensos e saem aqui, brotam da sua essência. Porque sim, muitas idealizações sobre pessoas especiais da nossa vida poderão ser quebradas, mas eu considero sonhos que saem das nossas entranhas vitalícios. Anotou, amor? Guardou para você?
A gente vai superar. Se estiver passando por isso, eu já passei, todo mundo já passou. Tem como virar essa chave, seguir adiante, enfrentar as realidades. Se você quer comentar sobre isso, contar o seu caso, estender essa conversa, a gente está lá no Instagram. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP e a Pamela... E eu sou @PsiPamela, @PSIPamela. Vai ser um prazer. Vocês marquem a gente nos stories, aonde vocês estão escutando Coração Peludo. Vão no episódio que vocês mais gostaram, compartilhem com os amigos, façam sugestões de temas, porque a gente faz esse coraçãozão aqui para vocês. Isso, gente. Bota no grupo de Zap das amigas, entendeu? Já marca aquele Zoom para debater a respeito. Toca uma realidade para a prima que está precisando. Manda para amiga que tem mania de idealizar, manda para a prima que está cega, sabe? Para aquela pessoa que não consegue perceber o que ela realmente tem ali. Você tenta sacudir de todo jeito e não consegue. Quem sabe? Manda esse podcast aqui como quem não quer nada. Talvez seja bom. Maravilhoso. Muito obrigada, Pamela. E vocês, queridos ouvintes, até a semana que vem. Até lá, Pamela. Beijos para todos. Coração